Olá amigos, bem-vindo ao nosso momento eleitoral. Um dos assuntos que trataremos hoje nesse momento eleitoral é a decisão do TSE de excluir a identificação biométrica no dia da votação. Eu recebi diversos telefonemas e mensagens de amigos perguntando o seguinte: se a eleição voltaria a ser na urna de lona. Aí eu até fiz galhofa e ri dizendo o seguinte: olha, não existe mais sequer urna de lona. A eleição será na urna ainda, na nossa urna eletrônica. O que o tribunal excluiu foi a identificação biométrica. Ou seja, aquele ato que o cidadão, ao chegar na sessão, coloca lá o dedinho naquele dispositivo e tem o voto computado. Aliás, o voto não, tem a sua identificação conferida pelas impressões digitais. O tribunal, seguindo recomendação sanitária dos infectologistas que estão trabalhando para o tribunal, decidiu excluir a identificação biométrica. Ou seja, essa etapa do cidadão colocar lá o dedinho na maquininha para poder ser admitido a votar. Embora entenda que o tribunal fez isso na melhor das intenções, eu considero essa decisão equivocada. Ela vai favorecer as fraudes eleitoral e o efeito sanitário é mínimo. Primeiro, o mesmo risco que o eleitor tem ao colocar o dedo para aferir a impressão digital é o risco que ele tem a ir lá na urna eletrônica e digitar o número do candidato. A menos que o tribunal oriente que todos os eleitores utilizem luvas para votar. O que não é o caso, porque o tribunal está fazendo parceria com as empresas privadas, tão somente para aquisição de máscaras e álcool em gel. Ninguém falou em luvas. Então, eu pergunto, qual é o risco que teria o eleitor fazer a identificação biométrica, a cada eleitor, os funcionários lá da Justiça Eleitoral, os mesários, presidente de sessão, limpar o dispositivo com álcool em gel para o cidadão ir votar? Que eu acredito que vão fazer isso também com a urna eletrônica. Cada eleitor que votar, vão lá fazer a limpeza no dispositivo, passar um paninho com álcool em gel para evitar a contaminação. Ou então, na hora que o eleitor sair da sessão, após votar, após se identificar, ele colocar álcool em gel na mão e limpar. Então, o efeito prático dessa exclusão da identificação biométrica é algo que eu não vejo muito sentido, sem contar que pode fatalmente causar problemas sérios à lisura do pleito. Pelo menos aqui no Maranhão, nós temos notícias de candidatos desonestos que compram títulos, que compram identidade dos eleitores e fatalmente sem identificação biométrica, ninguém estava comprando o dedo ainda porque não podia, mas sem a identificação biométrica, esse tipo de fraude vai correr solto. As pessoas vão continuar a comprar o título, vão comprar os documentos de identidade dos eleitores e fatalmente mandarão alguém assistir lá. Então, meus amigos, exigirá muita vigilância dos candidatos, daqueles candidatos que querem ganhar a eleição honestamente, exigirá muita vigilância dos mesários para evitar que esse tipo de fraude ocorra, fazendo a identificação rigorosa dos eleitores. Caso tenha alguma dúvida, deve imediatamente chamar o juiz da sessão para conferir, com o juiz da zona, para conferir se aquele eleitor é de fato o eleitor. Ou seja, é uma coisa muito mais trabalhosa do que simplesmente excluir a identificação biométrica, quando se poderia somente adotar as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação. Então, era este o nosso assunto de hoje. Voltamos a qualquer momento com mais momentos eleitorais. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no âmbito das eleições de 2020. Bom dia a todos.